Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 29, né, de janeiro de 2024. Estamos começando mais um momento João 3:30, né? Que ele cresça, que eu diminua, amém? Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. E vamos orar como de costume. Em seguida vamos estar meditando na palavra do Senhor, amém? Momentos que ele cresça é momentos de meditação da palavra. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu nessa hora entro na tua presença santa, mais uma vez pedindo perdão pelas minhas falhas e pelos meus pecados que são inúmeros, Pai. Meu Deus, eu te peço, Senhor Deus, toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti, Senhor Deus, eu pequei no pensar, no falar, no agir. Senhor Deus, abençoa e guarda a minha casa, meu ministério, chamado, tudo aquilo que o Senhor tem confiado na minha pessoa, que o Senhor venha me ajudar a administrar. Nesta manhã eu apresento também, Pai, aquele que vai estar do outro lado ouvindo essa live, que o Senhor possa estar indo de encontro com esta vida, possa estar curando, possa estar libertando, possa estar salvando, estando com saúde, abrindo as portas, trabalhando, que nesse dia o Senhor possa visitar os três poderes executivos, legislativos, judiciário do nosso país, os hospitais, os presídios, Pai, os leprosários, os UTI, levantando pessoas, Pai, para fazer evangelismo nesses lugares, Pai. Que o Senhor possa visitar a Fundação Casos, Abrigo, Pai. Levanta pessoas para fazer evangelização nesses lugares, Pai. Quantas almas sedentas precisando ouvir a Tua palavra, ser liberta, Pai, das dores da alma e da escravidão de Satanás, que tem oprimido muitas almas, Pai. Muitas enfermidades são malignas de Satanás para destruir as famílias, os lares, as vidas, Pai. Visita nessa hora pessoas que estão com câncer, pai de família que estão desempregados, que não tem nada para colocar na sua mesa, Pai. Visita as necessidades daquele que está precisando de um socorro neste dia. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor Deus, que eu venha meditar na tua palavra, falar somente aquilo que você tem para falar para mim, para aqueles que vai estar do outro lado. Agora são exatamente 7h40, né? E vamos estar lendo a palavra do Senhor hoje está em Atos 11, né? E fala, o título é Atos 11, né? Pedro explica-se perante a igreja, né? Pedro deu satisfação à igreja. Vamos ver sobre o quê? 11. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judeia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram no partido dos circuncisos o criticaram, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com ele? Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Ele estava na cidade de Jope orando. Caindo em êxtase, tive uma visão. Viu algo parecido com um grande lençol, sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas, e que vinha até o lugar onde estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis, aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: Levanta-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: Não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que estavam hospedados 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitassem em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e disseram: Mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro, e ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e toda a sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nessa hora, Senhor Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça e que eu só venha falar aquilo que o Senhor tem para falar, Pai, a tua igreja e para mim nesta manhã. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, como é que se diz? Atos 11 vai estar, como a gente leu, né? Pedro vai estar se explicando o porquê que ele estava na casa de um gentil.
Porque a gente vê que em Atos 10, né? Deus manda Pedro ir na casa de Cornélio, né? Pedro, um pouquinho antes, tem a visão, né? Dos animais puros e impuros, e Deus manda ele pegar o lençol e comer. Ele disse que nunca comeu algo. Ele tá resumindo aqui o que lhe aconteceu, o porquê que eles estavam lá. Então, diz assim a palavra. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Então, eles haviam recebido a palavra de Deus ali na casa de Cornélio, né? Então, correu essa conversa, correu esse assunto. E assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Né? Então, começou a correr que Pedro chegou na casa de Cornélio. Cornélio era um homem gentil, né? Mas que Deus também tinha o batismo do Espírito Santo para ele, né? Então, assim, porque aí a gente volta um pouquinho. Ontem a gente falou sobre o batismo, sobre os samaritanos, né? E teve o batismo também, que é o de Atos que a gente conhece. Na realidade, foram 3 batismos. Foram o batismo de Atos, o batismo dos samaritanos e o batismo... Tchau, minha filha, Deus abençoe, bom serviço. E o batismo dos gentios. Foram 3, né? São 3 batismos que tem de Atos 1 até Atos 10, né? Se a gente for ler as Sagradas Escrituras, você vai ver esses 3 batismos. Então, foram batismos em tempos diferentes com pessoas diferentes. Porque em Atos 1, houve o batismo dos discípulos e aqueles que seguiam Jesus, né? Que estavam com Jesus ali na crucificação. Alguns judeus e algumas pessoas que se converteram ao cristianismo. E o Senhor falou assim: ficai aqui até que do alto seja revestido. A palavra do Senhor diz que tinha em torno de 500 irmãos. Mas na hora que desceu o Pentecoste lá em Atos, só tinha 125. A gente já volta para cá que Deus está falando para falar, né? Então, a gente vai ver isso em 1 Coríntios 15, 4. Diz bem assim, 1 Coríntios 15, 4, né? Vamos lá? 1 aos Coríntios 15, 4. Diz assim: pois os que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele tá falando aqui da ressurreição de Cristo, tá bom? A gente tem que estar sempre atento aqui à palavra. Não, vamos ler do 1 até, né? A gente vai estar lendo do 1 até o 8, pra gente entrar lá na pregação de hoje, tá bom? A ressurreição de Cristo. Irmãos, quero lembrar-lhe o evangelho que lhes preguei, a qual vocês receberam e a qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhe preguei. Caso contrário, vocês não têm crido em vão. Vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desse apareceu também a mim, como um que nasci fora do tempo. Paulo falando. Então você vê? Então tinha cerca de quanto? De 500 irmãos. Vamos voltar lá? E aí, diz em Atos 1:15 que naquele dia Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Entendeu? Vamos voltar um pouquinho antes. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, naquele dia, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo cerca de 120 pessoas, e disse. Então, foram só 120 irmãos que foram batizados. Mas quantos estavam, né?
Jesus, quando foi pro alto, que viram 500, né? E só tinha cerca de 120. Então, é muito sério, né? E ali é o primeiro batismo, né? E aí, depois a gente tem qual também, que a gente leu ontem, o batismo dos samaritanos, que estão em dos samaritanos, que está em Atos 8, 9, tá bom? Que a gente ele vê que o Simão Mago vê, né? Os irmãos sendo batizados e ele quer comprar a Espírito Santo de Deus. E a gente está aqui hoje em Atos 11, né? Porque, e aí fala o quê? Ele está se explicando sobre Cornélio, porque no 10, né? Cornélio, a sua casa recebe a presença de Pedro. Vamos ler de novo. E aí, eles são cheios do Espírito Santo de Deus. Ele, todos ali, escravo, criado, todo mundo. Entendeu? Então, assim, é muito sério as coisas do Senhor, né? Você tem uma vida com Deus, então a sua bênção, ela não vai se remeter somente a você, ela vai alcançar todos a sua casa, todos. Vamos estar meditando? Os apóstolos e irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus, assim quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido circunciso o criticavam. Você entrou na casa de homem circunciso, comeu com ele? Pedro então começou a explicar exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando, caí em êxtase e tive visão. Viu algo parecido com um grande lençol, sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quádrupes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levanta-se, mata e come. Então, você vê, em todo lugar, em todos os tempos, sempre vai ter oposição, né? Sempre vai ter aquele que vai questionar, que vai indagar as coisas de Deus. Mas por quê? Porque as coisas de Deus, igreja, não é aqui da terra, é do céu, né? As coisas de Deus não estão atreladas ao que eu quero, como é que seja, que eu quero que faça. As coisas do Senhor estão atreladas à vontade dele. Porque a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, né? Se a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, então nós temos que estar no centro da vontade do Senhor. E Pedro diz assim que os apóstolos, os irmãos, que todos ouviram que os gentios também havia recebido a palavra de Deus, né? Então, eles têm aqueles judeus circuncisos, né? Que eram circuncidados, né? Mas a circuncisão, a gente sabe que era algo que era para os judeus, né? Nós, gentios, não somos circuncidados. Cornélio fazia parte do gentio, a nossa circuncisão está no coração. A gente vê que a circuncisão começou ali com Abraão, né? Circuncisão ali de Isaac. Então, é algo para os judeus, não é algo para mim, para você, né? Então, a nossa circuncisão está no coração. E então, assim, ele falou, você entrou na casa de homem circunciso, ele não é circuncidado, ele não faz parte da nossa linhagem, ele não faz parte do nosso povo, né? E o poder de Deus é só para nós, não é para eles. Mas aí Pedro começa a explicar que Deus mandou, né? Então eles começam a entender que não era para eles, era para todos. Agora não era só para eles, né? Porque nesse tempo nem todos os judeus haviam aceitado Jesus. Então aqueles que aceitaram foram abençoados. E aqueles que não aceitaram foram passados para outros, até que chegar a nós, né? Mas diz também que aí Pedro teve a visão, né, dos animais, né? E a gente sabe que os judeus, eles não comem animais, né? Desde a época de Jacó, né? Quando o anjo cortou-lhe a coxa ali. Então, eles têm muita coisa. Tem Levítico, aí depois tem... É muita coisa, né, que entra, né? Aí tem da coxa, que eles não comem. É muita coisa, igreja. Agora não vamos entrar em detalhe de Levítico, aquilo que Deus deixou para eles, né? E o que havia acontecido, mas vamos nos ater a essa palavra. Mas eles não comem, né? Animais imundos. E demais coisas, né? E aí diz assim, que me dizia, levante-se, Pedro, mate e come. Ele, não vou matar e não vou comer, a gente não pode comer coisa impura e nem com sangue. E eu respondi, de modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. E a voz falou do céu segunda vez, não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, então tudo foi recolhido do céu. Ou seja, Deus está falando assim, Pedro, não tem mais esse negócio de impuro, puro e impuro, né? Cristo entrou e o sangue do meu filho
Purifica de todo o pecado, aquilo que para o homem é impuro, impuro já purifiquei, né? O meu sangue purifica o homem de todo o pecado. Então, já era, Pedro. Você não tá entendendo? Nós estamos na graça. E aí, quando a voz falou do céu a segunda vez, não chame impuro que purifiquei, isso aconteceu 3 vezes, então tudo foi recolhido ao céu. Aí Pedro entendeu. Deus falando com ele, chega, Pedro, chega, acabou, acabou. Não tem mais judeus e gentios e samaritanos, acabou. Agora é todos que me servem a um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. O samaritano é impuro, e os gentios são impuros, porque vocês eram um povo separado para mim. Vocês são o meu povo escolhido, então vocês são purificados através da lei que eu dei para Moisés, né? Mas agora acabou isso, não tem mais lei, porque meu filho, é o fim da lei, né? O fim da lei é Cristo. Então, não tem mais levita, não tem igreja, muita coisa que não tem, né? Sei que é chato falar, mas não tem mais dízimo. O povo não gosta disso, mas não tem. Né? Não tem levita, não tem. Nós somos adoradores. Os adoradores adorarão em espírito e em verdade. O Senhor não falou isso para a mulher samaritana? Né? Vocês adoram o que não conhecem. Né? Então, assim, eu, Cristo, estou falando com você. Então, as coisas do Senhor é do alto, né? Não é da terra, né? É bem específica. E aí diz assim, na mesma hora na mesma hora chegaram à casa em que estavam hospedados 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. Meu Deus, igreja, desculpa que tem minhas criancinhas acordou aqui e começa. No 11:11. Na mesma hora chegaram à casa em que estavam hospedados 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 homens também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como anjo que tinha lhe aparecido em casa e dissera, mande buscar em Jope a Simão Pedro e lhe trará uma mensagem por meio da qual será salvo você e todos da sua casa. Olha que lindo. Então, ele estava orando, ele orava, ele era um homem de oração. Esse gentil, ele buscava a Deus, oh meu Deus do céu, né? E o sangue de Cristo ali na cruz foi para cobrir o pecado de todos, né? Dos judeus, dos samaritanos, dos gentios, de todos que crescem no nome de Jesus, né? E diz assim que quando comecei, no 15, e quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então assim, dessa maneira, eu estava ali simplesmente cumprindo as Sagradas Escrituras, né? Então, assim, todos na casa de Cornélio foram cheios do Espírito Santo de Deus, falavam em línguas, né? Mostrando que o Senhor havia batizado eles também, né? Que aquele Espírito que estava sobre os apóstolos era para ser, como é que se diz? Era para ser dividido, era para ser passado para outras pessoas, né? Porque o despojo da cruz foram para muitos, não foi só para um. Então... e aí diz assim no 15, isso é muito forte. Igreja, isso é tremendo. A palavra diz assim que quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu. Tipo assim, desceu mesmo assim. Falando, não tem mais impuro, não tem mais contaminação. Porque tudo para mim é puro, né? E o que entra na boca do homem não é o que contamina, é o que sai de dentro. Então, é o momento de... Nossa, é o ápice, né? Da salvação no mundo inteiro, igreja. Isso é muito lindo, né? Então, e diz assim, e sobre eles, e quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então, me lembrei do que o Senhor lhe tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Pedro, ele sabia o lugar dele. Se Deus falou que os gentios, que os samaritanos iam ser alcançados, então eles iam ser alcançados. Né? Quem era Pedro para se opor a Deus? Quem era Pedro para se opor ao sangue? Ninguém. Né? Então, o maior exemplo foi dado por Cristo. Quando Cristo entrou na casa, quando Cristo estava ali em Samaria, né, com a mulher samaritana conversando, aí diz que depois ele vai para Samaria,
Chega lá, ele fica 2 dias com os samaritanos, na casa dos samaritanos. Então, Jesus já quebrou ali. Eles não são impuros, eles não são, isso está em Atos 4. Atos 4 não, João 4. Eles não são impuros, né? Eu estou aqui com eles. Eu vou ficar aqui com eles. Igreja, aqui eu prego, eu tenho que ficar mostrando, né? Porque é momentos que ele cresce, que eu diminuo, é momentos de palavra. Então, vamos lá. Isso que eu tô falando pros irmãos, que Jesus já começou a quebrar aqui, que não era impuro, né? Que não era impuro, tá aqui, ó. Diz aqui no João 4, vamos verso 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com ele, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Então, Jesus ficou 2 dias com o samaritano, quebrando ali tudo quanto é paradigma, né? Quebrando tradição. Igreja, muitas tradições tem amarrado o povo por tradição, né? A tradição é algo terrível. Acaba se tornando religiosidade, né? Nós servimos um Deus de princípio, não de tradições. Tradição traz muita religiosidade. Você vê que o religioso, ele é terrível, né? Você vai falar, não, a minha família é assim mesmo, a gente é assim, a gente gosta, desde a minha mãe, da minha bisavó, da minha tataravó era assim. Mas Deus, Jesus, ele veio para quebrar tradições, ele veio para mudar a história, mudar a sua história. Para dizer que há um céu e há um inferno. E você pode escolher, não por tradição, mas por conhecer Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará através da palavra e ir para o céu, né? Aí diz assim no 18, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Então, quando ele fala que Deus concebeu arrependimento, porque arrependimento é o quê? É mudança de atitude, né? Tudo aquilo que nos tira do pecado, porque a mudança, ela vai ser contra o pecado, né? E vai ser a favor de quem? De Deus, né? E aí vai trazer o quê? A vida eterna. Quando alguém se arrepende, quando alguém muda de vida, ela não aceita mais o pecado. Eu sou a favor de tudo que é Deus, tudo que é puro, tudo que é de Deus, né? Então não tem impureza mais para mim. Então isso é muito importante, porque o pecado é você errar o alvo. Quem é o alvo? É Cristo, né? Você vai errar Cristo, você vai acertar o pecado. Isso é muito importante, né? E quando você peca, você, né? Você erra o alvo que é Cristo. Então você se afasta de Deus, você não tem salvação, você não tem vida eterna. E a vida eterna é com Cristo, né? É quando você rejeita o pecado, você se achega a Deus. E aí a gente vai ver também aqui que em Atos 11 vai dizer que a igreja em Antioquia, né? 11 também, o 19 diz assim: os que tinham sido despertos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre antigo, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas, sirineus, foram a Antíoquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Era o que? As boas novas estavam sendo pregadas, né? As boas novas estavam sendo pregadas. Tem que marcar aqui, que depois eu marco aqui, né? Porque é Cristo, é as boas novas. A mão do Senhor estava com eles. Muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles ouviram Barnabé. E eles enviaram Barnabé em Antioquia. E este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor através de quem? De Barnabé, né? Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Que lindo! Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, e um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Os discípulos, cada um
Cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que enviaram na Judeia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo, né? Então, você vê a igreja como que era na igreja no começo. Essa essência da igreja acabou se perdendo muito, né? Principalmente nesse último século. Nesse último século, porque a igreja primitiva, ela era unida, né? E ela buscava, ela persistia em oração, né? Ela tinha... Não porque ela tinha saído ali diretamente dos apóstolos, mas elas sabiam, né? Que o céu, que eles poderiam morrer a qualquer hora e o céu era muito importante, né? Então, era algo assim para eles que era primazia. Então, vai dizer que o evangelismo era algo assim muito forte, né, para eles. E diz assim: e o tinham sido desperto por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, tipo Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus, né? Porque eles estavam lá, preso. Estevão foi morto, foi o primeiro mártir, que foi apredejado. A gente vê que Saulo também se fazia presente no apredejamento de Estevão, né? Estevão lá no seu apredejamento, ele era assim: eu vejo os céus abertos e o filho do homem sentado à direita do pai. Então, assim, tremendo. Não tem nem o que falar mais aqui, dessa parte de Estevão. E diz assim, e anunciando a mensagem apenas aos judeus. Então, eles estavam só restritos, a igreja estava restrita somente a eles. Então, quando, como é que se diz? A igreja estava só restrita a quem? Aos judeus, né? Quando, de repente, Estevão é morto, vem uma perseguição, né? E aí começa a famosa diáspora, né? Onde eles são lançados para vários lugares, porque eles já estavam cheios da palavra, cheios do Espírito. Jesus já tinha ido, e a palavra, ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. E o ide do Senhor. Estava só entre eles. Precisou Estevão ser apedrejado, né? Seu primeiro mártir, e a igreja dispersar. Começar a perseguição, para começar a famosa diáspora, para a palavra do Senhor começar a chegar a outros continentes, até os samaritanos, né? E aos gentios, né? Até Cornélio. Então, foi através dessa diáspora aí, né? E então, aí diz assim, e algum deles, todavia, cipriotras e sirineus foram a Antioquia, parece que minha língua aprende. E começaram a falar também aos gregos, tá vendo? Contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor. A mão do Senhor estava com eles e muitos deles se converteram ao Senhor. Então, assim, teve que ver a diáspora para eles saírem do meio deles, para eles pregarem para os outros. E assim, as notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém e eles ouviram Barnabé e enviaram Barnabé a Antioquia. E estes ali chegaram e vendo a graça de Deus, ficou alegres, animosos a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Então Barnabé, ele falou, chegou e viu ali, né, a igreja crescendo, né, o evangelismo ali. Então assim, ele fica o quê? Feliz, né, em saber que o ídolo do Senhor está sendo pregado. Barnabé se alegra com o ídolo do Senhor. Você tem se alegrado com o ídolo do Senhor? Ou você quer a palavra do Senhor só para você? Né? Ide pregar o evangelho. O ídolo do Senhor é uma ordem de Deus para todos nós, né? Então, diz assim que animou, e diz assim, e ele era, como que Barnabé era? Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, quando a pessoa ela tem um coração voltado para Deus, é diferente, a igreja ela acrescenta, ela traz, né, para a obra, né? Ela agrega. Tem gente que não tem esse espírito, fica com raiva quando alguém chega na igreja, quando alguém está ganhando almoço pro Senhor. Misericórdia. Esse é o espírito de Judas. Só pode. Que quando a mulher tava lá quebrando o vaso de alabastro, Jesus fala assim, mais fácil pegar esse vidrinho e vender, dar aos pobres, né? Não desperdiça não, tipo assim. Que espírito é esse, gente? E diz assim, então Barnabé foi a Tarso procurar quem? Saulo. E quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com uma igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, né? Então, ele era um homem bom,
né? E muitos outros ainda não haviam recebido Saulo, porque Saulo era um perseguidor, Saulo ele estava na morte de Estevão, ele participou ali, ele estava lá, ele segurou a roupa, né, das pessoas para apedrejar Estevão, ele estava lá naquela hora. Mas Barnabé, por ele ter um coração bom, ele, não, vou chamar Saulo, Saulo é o novo convertido, ele vai evangelizar comigo e tal, e ele vai e chama Saulo, né? Abençoa, abraça aquele novo convertido que está na sua casa, porque você não sabe depois o que vai ser da vida dele, né? Deus, ele quer usar você para abençoar. E Barnabé, ele foi usado por Deus para abençoar Paulo. Saulo, né? Saulo ainda, porque ele não era Paulo, era Saulo, né? E ele aceitou o Saulo, o velho homem ainda, aceitou, abraçou e levou com ele para ver o que era evangelismo. Abraça aquele né, que chega na tua igreja, abraça. Não fique julgando, né? Essa palavra aqui, eu sempre falo no meu coração que Atos 11, ela fala muito de acepção. A gente tem que trazer, né? Pedro entendeu que ele tinha que trazer os gentios, né? Ele tinha que aceitar, tinha que abraçar Cornélio, né? E aqui a gente vê que Barnabé abraçou Saulo também. Saulo estava um novo convertido no começo da sua conversão. Então, esse capítulo 11 aqui traz muito disso pra gente, abraçar os novos convertidos, né? Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Falei Antioquia, falei certo. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse uma grande fome que sobreviria a todo mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que enviaram na Judéia. Então, assim, Ágabo, usado pelo Espírito Santo de Deus, disse que haveria uma fome. Os irmãos se ajuntaram, né, para enviar, para providenciar o alimento para os irmãos que viviam aonde? Na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo, né? Então, o presbitério é algo muito sério. Você tem que organizar, você tem que ajudar. A igreja tem perdido muito a essência da palavra, né? A igreja é para ajudar, a igreja é para abraçar, a igreja é para acalentar. E a igreja não está entendendo, né? Que a igreja ela é para abraçar, né? A igreja ela tem que abraçar as almas. A igreja ela tem que acolher. A igreja ela tem que passar o evangelho, o amor, a palavra. Porque se a palavra ela é pregada, as pessoas entendem que é pela palavra, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A palavra de Deus. Você só vai ser liberto pela palavra. Você só vai ajudar o seu próximo, você vai se abraçar pela palavra, né? Porque nem todo mundo tem um amor. Tem um amor, o amor mesmo. São poucos. Você tá entendendo? Você vê aquela pessoa que não é crente, não é cristão, como você queira chamar, mas que tem um amor grande, ela tem um amor, né? De ajudar as pessoas, de fazer, sempre tá lá servindo. É dela. É dela mesmo. Mas tem gente que não. Tem gente que precisa trabalhar esse amor, né? Quebrar o coração, quebrar e entender que nós temos que ser dispenseiros do Senhor nessa terra, que nós estamos aqui para ajudar, para abençoar. O seu papel e o meu é servir, né? O evangelho é servir, é a serviço do rei, é a serviço de Deus, é a serviço do Pai, do Filho, da Espírito Santo. Nós estamos aqui para servir, não para ser servido, né? E as pessoas acham que elas têm que ser servidas. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, né? Simbolizando a humildade. E você, tem sido humilde? Tem acolhido, tem abraçado? Porque quantas pessoas que saíram fora da igreja ferida por causa de palavra, de perseguição, de bullying, quantos jovens e adolescentes que não suportam mais a igreja? Por causa de homens e mulheres soberbas. E que acaba refletindo nos adolescentes, nos jovens, a soberba também, achando que é normal. E não é. O Senhor está nesse tempo a procurar verdadeiros adoradores que adorem espírito em verdade. Com a mulher de Samaria, que a gente leu ontem, João 4. Hoje aqui também, no 11, né? Adorem em espírito e em verdade. Pedro entendeu que ele não poderia ir contra Deus. Se Deus mandou, tá mandado. A palavra do Senhor diz assim: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo a ti mesmo. Igreja, amar o próximo não é fácil. É muito difícil. Não vou dizer que alguém te prejudicou. Eu falo por mim.
Meu coração não consigo ter mágoa de ninguém. Graças a Deus. Se eu morrer hoje, Deus sabe. Mas eu esqueci? Não esqueci. Eu lembro às vezes? Lembro. E às vezes como psicóloga também, né? Às vezes eu falo assim, meu Deus do céu. Eu sou psicóloga, eu tô deixando esse pensamento intrusivo entrar na minha mente, né? E isso acaba sendo ruim. Então muitas vezes eu já corto, não. Porque é normal, igreja, nós, né? Quem de nós? Quem nunca teve um pensamento intrusivo dessa maneira? Vou dar um exemplo. Na psicologia a gente chama pensamento intrusivo. Você foi falar com uma amiga sua, um exemplo. Ai, Joana, me presta um meio quilo de açúcar? A Joana tem, ela fala que não tem. E você sabe que Joana tem. Ela fala, eu não tenho, ainda vou no mercado. Eu tô sem. Eu só tenho um pouquinho, mas eu não posso te emprestar porque eu vou ficar sem. Você faz o quê? Se fosse você, e você já começa. Nossa, se fosse eu dividia com a Joana. Ai, mas eu sou besta. Eu tenho que aprender. Olha, eu não aprendo nunca. Que não sei o quê. Quando Joana vir, da próxima vez, ela vai ver. E aí fica aquele pensamento. Isso é pensamento intrusivo, né? Isso corrói a gente, né? Então, mas tem gente que não sabe lidar com os pensamentos intrusivos, né? Acaba deixando descer para o coração, cria mágoa, né? E aí o inimigo trabalha com essas setas dele na nossa vida. Eu não aceito, igreja. Eu não aceito, sabe? Na minha vida não, Satanás, em nome de Jesus. Porque a igreja, tudo depende de como eu recebo aquilo que o outro faz para mim, né? O ambiente é externo, eu não tenho controle no ambiente externo, mas eu tenho controle como eu recebo aquilo que fizeram, que estão fazendo para mim. Então é bem complexo, é bem complicado, você entende? Então o que que acontece? Então, a gente tem que entender que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo que ele crê não pereça, mas tem a vida eterna. João 3,16. Eu bato muito nessa tecla para a gente entender, né? Porque não é fácil, igreja. Mas Deus diz assim, ame a Deus sobre todas as coisas do teu próximo te ama. Vamos amar, vamos amar. A gente não vai esquecer aquela pessoa que te perseguiu, aquela pessoa que te caluniou, você lembra. Igreja, e eu não sou hipócrita de dizer, eu não quero certas pessoas que me machucou, né, que eu perdoei, mas eu não sou obrigada a botar eles para sentar na mesa comigo. Eu oro, muitas vezes quando eu amo o Senhor, Deus visita, Pai. Deus, o Senhor viu o que aconteceu, né? Mas você não é obrigada. Mas você também não é obrigada a carregar esse saco, esse peso, né? De não perdoar. Perdoe, mas perdoar não é trazer de volta, né? O lixo tóxico para a sua vida. Perdoar é perdoar, né? Então aprenda a perdoar. Porque quando a gente perdoa, igual Barnabé ele teve uma visão diferente, né? Ele não era amigo de Paulo, né? Mas ele sabia que Saulo era um perseguidor, né? Mas ele viu ali tudo que aconteceu, que correu ali a conversa, e ele era uma pessoa generosa. E ele entendeu que Saulo estava chegando ao seu evangelho, ele precisava ser abraçado, né? Então, é uma situação diferente. Você tá entendendo? Quando alguém chega na igreja, que você sabe que ela já veio de uma situação diferente, você abraça. A gente não está falando de alguém que estava com você. Então, assim, Barnabé não era amigo de Saulo, não conhecia Saulo. Saulo estava sendo convertido, estava sendo inserido no evangelho, né? Então, ele trouxe, ele cuidou, ele zelou, né? E comigo e com você, nós também temos essa escolha, se você quer trazer, né? Geralmente, Nadir, não consigo ter raiva, nada, mas dou boa tarde, boa noite, mas não trago mais para dentro da minha casa uma pessoa que me traiu, né? Uma pessoa que me roubou. Não trago. Eu não consigo. É da minha pessoa mesmo, eu não consigo. Tá entendendo? Eu não tenho raiva. Se a pessoa bate na minha porta, Nadir, me ajuda, ela vai ser recebida, eu vou ajudar, vou dar. Que eu faço isso, são muitas pessoas, mas eu não consigo mais trazer ela pro meu convívio, assim, de amizade, do círculo de amizade, né? E às vezes eu falo, é bem complicado isso, né? Mas eu sempre ajudo, né? Teve casos de pessoas virem aqui, bater na porta. Quando eu pensar que não, já tava aqui na porta do bloco. Na porta do meu apartamento, né? Entrou, sentou, dei café, dei suco, né? Mas, não, como já tava aqui, ela já entrou. Mas,
a amizade não foi mais a mesma. E não vai ser, né, igreja? Porque confiança é algo muito sério, né? Confiança é algo muito sério. E a gente tem que entender que eu vejo que depois de um copo quebrado não tem muito o que fazer, não, né? Eu fico de pé atrás. Mas eu respeito, dou bom dia, boa tarde, converso sempre, mas não vai ser mais, né, aquela amizade. Então, se você pensa assim, não se sinta mal, ore a Deus, né? Cada um tem um comportamento. Mas a gente vê que ele trouxe aqui Saulo para o seu convívio, mas Saulo não havia andado com ele, né? E ele fez uma grande obra, porque Saulo depois foi um grande homem de Deus, né? Então, quando você chegar alguém no seu ministério, abrace, né? Ensine a obra de Deus com amor, com zelo. É isso que Deus está falando para mim e para você. Ame, né? Porque ele diz assim que quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos, né? Saulo aprendeu muito com Barnabé, muito mesmo, muito. E com isso ele pôde depois seguir seu ministério. Amém? Porque, como que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Tá entendendo? Então você tem que andar com pessoas altruístas, pessoas melhores que você. Que Deus abençoe. Essa palavra venha falar melhor ao vosso coração. E que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês, hoje e sempre. Amém. Tá vindo um solzão aqui, ó. Olha o solzão que tá vindo. Ô, glória. Um bom dia.